Cleiton Schneider! Tudo bem, campeão? Obrigado por receber sua casa, viu? Maravilha. Parabéns pela casa, viu? Obrigado. Welcome home. Precisa tirar o sapato? Não? Fica à vontade. Obrigado. Na sua casa também. Bom, Schneider, eu tô vendo aqui que a gente tá nesse estúdio aqui, que é uma... Sua casa está de parabéns pela sua casa. Obrigado. Viu? E eu tô vendo os quadros aqui, eu tô vendo que tem um quadro do Rocky Balboa. Por que um quadro do Rocky na sua sala? Stallone. Eu acho que não tanto o Rocky, mas o Stallone tem uma similaridade muito forte com a história do brasileiro. Força, garra, determinação, visão. E esse cara, o que ele passou para chegar onde ele está hoje, é algo que todo brasileiro que vem para cá lutar e fazer o negócio acontecer, passa. De alguma forma, mas passa. Então ele é uma inspiração para o seu sonho Muito grande, aqui nos Estados Unidos. Grande. Entendi. E você, já se tornou um americano nato? Estamos no processo. Eu sou, na realidade, eu sou residente aqui nos Estados Unidos já há 5 anos. Mês passado me tornei elegível a me tornar cidadão. Então estou no processo agora de aplicação da cidadania. E quando você estava no Brasil, o que você fazia no Brasil? No Brasil eu fiz muitas coisas. Mas a última coisa que eu fiz profissionalmente dizendo foi trabalhar como técnico de manutenção aeronáutica. Você trabalhava com avião? Sim. Boeings e especificamente trabalhei no projeto do 767, transformação de avião passageiro para avião de carga. Então você trabalhava como se fosse o quê? Um mecânico, um técnico? Um mecânico de aeronaves. Você trabalha na parte de manutenção, reparo estrutural. Eu trabalhava com fuselagem, reparo de estruturas. Fiz muito reparo em tanque de asa, em porão de avião, na fuselagem em si. Então, uma experiência muito interessante. Aí você aproveitou esse avião, pegou e veio para os Estados Unidos? Peguei ele na cauda e veio na cauda, né? E por quê? Por que os Estados Unidos? Eu acho que os Estados Unidos sempre foi um ideal muito grande meu, influência da minha mãe, porque minha mãe era muito apaixonada pela língua inglesa. Minha mãe sempre escutou muitos Beatles e Elvis Presley, e ela traduzia muita música, e esse ambiente que ela criava em casa fez eu e meu irmão, principalmente, criarmos um gosto muito grande por música americana. E a cultura americana influenciou muito nós. E eu tinha esse desejo de um dia vir para cá, respirar novos horizontes, explorar novas possibilidades. E eu acho que Deus, de alguma forma, me escolheu. Eu me sinto privilegiado, na realidade, por ter sido agraciado com a oportunidade de vir para cá. Eu vejo que você sempre fala o nome de Deus, né? Eu vejo que você é uma pessoa muito religiosa, né? Conta um pouquinho de quando você chegou aqui nos Estados Unidos. O que você fez quando você chegou? Eu vim para cá como missionário. Um programa que a Igreja Adventista tem chamado de Coportagem, um programa onde você apresenta para as pessoas na comunidade a possibilidade de eles terem um relacionamento melhor com a sua saúde. E através desse programa eu consegui a oportunidade de vir para cá e participei desse programa aqui nos Estados Unidos por mais ou menos 2 anos. Depois desenvolvi esse programa em Massachusetts, fui para Virgínia, Maryland, e lá em Maryland surgiu a oportunidade de eu trabalhar como assistente de um pastor que era pastor, senior pastor na igreja brasileira de Maryland, a BR2 que eles chamam, né? A segunda brasileira que tinha lá. E a gente deu assistência para eles por 4 anos. E nesse processo a gente acabou recebendo a oportunidade de permanecer. Então, de técnico, de mecânico de avião, você já fazia alguma coisa na sua igreja no Brasil, então, correto? Bastante ativo. Aí você falou, vou para os Estados Unidos, veio para cá, estudou alguma coisa nessa empreitada? Eu estudei teologia. Comecei teologia e acabei não continuando. Percebi que não era o que eu queria para minha vida. Pelo menos naquele instante, não. Entendi. E acabei mudando de rota. Fiquei meio inerte por algum tempo, academicamente falando, sem rumo, vamos dizer assim. Tentando me descobrir, né? Então, quando você se deixou a teologia, com quantos anos você tinha? Eu tinha acho que 28. 28 anos, aí você decidiu parar um pouco a teologia, sair um pouco dele. E aí começou a sua caminhada no cinema, como ator, ou não? Já vem do Brasil? Não, na realidade, o cinema é algo interessante na minha vida, porque eu nunca procurei o cinema. Eu nunca idealizei o cinema. Eu nunca tive o desejo, a intenção de um dia me envolver com qualquer coisa relacionada ao cinema. Mas você sempre era um
um adorador da sétima arte? Sempre gostei de filmes. Os personagens dos filmes sempre me inspiraram muito. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu assistia muito filme do Van Damme, do Último Dragão Branco. E no final do filme eu ia lá para os fundos de casa tentar imitar o personagem central. Sim. E tinha essa coisa da inspiração do personagem na vida da criança. Isso me afetou Que muito. a gente sai do cinema lutando, né? Sim. Karate Kid. Isso, com certeza. E eram histórias inspiradoras. Entendi. Então as histórias sempre acabavam de alguma forma me afetando positivamente. Certo. Agora, eu nunca idealizei cinema. Então, como é que o cinema apareceu na sua vida? Chegou na minha vida, acho que eu acredito, né, espiritualmente falando, que foi um ato de Deus. Foi Certo. uma coisa que talvez eu não conseguisse encontrar se eu estivesse buscando. E Deus, de alguma forma muito especial, me colocou dentro de um set de filmagem em Maryland. Eu estava um dia lá meio que sem muitos planos para o meu futuro e um amigo meu perguntou para mim se eu não queria fazer parte de um elenco, que eles estavam fazendo uma seleção de elenco para um filme que eles estavam filmando em Maryland, uma produtora pequena e local que tinha na época. E eu disse, cara, eu não sou ator, não tem nada a ver com atuação, nunca atuei na minha vida, não tenho ideia do que você está me pedindo. Eu disse, cara, vamos lá, você vai gostar, vamos fazer a experiência. Eu disse, ok, topei o desafio. Então, literalmente, o cinema bateu na sua porta. Sim. Olha que história. Foi uma coisa assim que até hoje me pergunto como. Eu não entendo, mas tudo bem. Eu acredito na intervenção sobrenatural de Deus ter acontecido isso. E de alguma forma muito interessante, eu fui na atuação, eu fui nesse teste de elenco. E nesse teste de elenco eu tive a oportunidade de, por 1 minuto e meio, chamar a atenção do diretor, não sei como. Eu não sei exatamente o que ele viu em mim, que ele pôde ver o potencial de um possível ator pro filme dele. Certo. 2 semanas ou 3 semanas depois ele me contacta pelo Facebook e diz pra mim que ele estava me selecionando para ser o ator principal do próximo filme dele em espanhol. E eu disse pra ele assim, você tem certeza que você está contactando a pessoa certa? Porque eu não tenho experiência nenhuma com atuação, nunca atuei na minha vida, não sei o porquê que você está... E qual que era o papel que ele queria que você interpretasse? Jesus. Já... Cleiton, já começando como Jesus. Olha... Foi uma coisa meio maluca. Essas coisas de Deus são meio doidas, né? Você às vezes não entende os mistérios de Deus. Mas o fato de você ter saído da teologia não tem nada a ver com descrença religiosa. Você continuou acreditando em Deus? Sim. Tem Jesus como o nosso Salvador ou você... Com certeza, com certeza. Então foi uma premiação. Foi uma premiação. Eu busquei a teologia para ver se eu conseguia lidar com as minhas incoerências. Para ver se a teologia me ajudava a entender a minha hipocrisia como ser humano. E eu percebi que não era daquela forma que eu consegui resolver essas questões. Me afastei e Deus encontrou outro caminho para mim, que era o caminho que Ele queria desde o começo, mas Ele me contou isso de uma forma diferente e até hilária. A forma como o cinema entrou na minha vida, até hoje eu considero um ato... Mão de Deus. Mão de Deus. Aí você foi interpretar Jesus, Jesus. o louro, o Jesus louro, né? Porque você tem olhos claros, né? Sim, pele branca. Você é do sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E aí, Qual cidade mesmo? eu cresci em Porto Alegre. Porto Alegre, ok. Eu nasci em Porto Alegre e cresci em Alvorada. Alvorada. Que é uma cidade dormitório, uma cidade pequena, violenta, infelizmente é uma cidade violenta, mas uma cidade que me criou. E eu tenho orgulho de ter saído de lá, desse local, desse pequeno berço que foi a estrutura social que acabou me formando e me ajudando a crescer como indivíduo, né, ser humano. Maravilha. E outra coisa, você além de não ser ator, você foi interpretar Jesus em espanhol. Então você também não falava espanhol ou você já sabia? Eu aprendi espanhol vendendo livro de porta em porta. De tanto conversar com os... Tanto conversar e quebrar a cara e cometer erros e gafes. E era inclusive uma técnica de venda que eu tinha. Que era cometer o erro. Sim. E isso acabava amolecendo o coração do latino para apoiar te ajudar. O projeto que eu estava oferecendo para ele. Então isso acabou de alguma forma me moldando. Eu sempre fui muito bom com não quero dizer bom, mas eu acho que é uma das minhas características mais aguçadas, comunicação. Tudo que eu conquistei ao longo da minha vida foi me comunicando. E eu sabia que eu tinha uma oportunidade na comunicação. E eu tentei focar nisso, então eu foquei nessa área de
vendas né, e porta em porta, e acabou me dando a oportunidade de estar aqui e permanecer. Só que o espanhol, ele foi um grande desafio na hora das filmagens, porque tinha expressões específicas em espanhol que eu não tinha como articular ela precisamente ali no set de filmagem. E qual o nome do filme mesmo? El Mesías No Conocido. El Mesías No Conocido? Sim. E fez em português também? A gente gravava a cena em espanhol e imediatamente em português. Então o filme, a gente estava fazendo uma série para a Univision, a gente tinha um spot na Univision e esse spot era de 30 minutos toda semana, uma série que a gente fez para Páscoa. E o que aconteceu foi que o diretor decidiu fazer uma versão em português também, para aumentar o público, ganhar audiência e de alguma forma ganhar exposição para a produtora. Entendi. O filme se tornou DVD, nunca foi lançado, mas ele está em português. Meu pai e minha mãe, inclusive, tem uma cópia cada um. Então, quem quiser te assistir no El Mesías... Como é que é? El Mesías No Conocido. El Mesías No Conocido. Hoje tem no... Ele tem na internet. Tem na internet? Ele tá quebrado por capítulos. Ele tá no YouTube? No YouTube. Ah, tá muito legal. Mas eu acredito que ali foi o berço para mim, de um grande aprendizado. E quando você começou ali enfim, acho que interpretar Jesus não deve ter sido fácil, né? Como foi o dia a dia de interpretar Jesus? Aconteceram muitos desafios nessa interpretação. Onde você foi buscar, enfim, argumentos suficientes para fazer um bom personagem? A questão é a seguinte: você interpretar um super-herói é mais fácil do que interpretar Jesus, porque o super-herói tem falhas. Jesus é perfeito. Jesus não tem falhas. As ações e reações de Jesus são extremamente precisas. E Jesus é o cara que não perde a linha, é o cara que tudo que ele fala é doce, é suave, é maravilhoso. A linguagem corporal dele é totalmente desarmada, não julgativa. Ele não julga, ele não condena. Ele é totalmente... o nível de aceitação de Jesus é imenso. E para você conseguir traduzir isso através de um ser imperfeito e temperamental, meu temperamento é totalmente oposto de Jesus. Então isso para mim foi um grande desafio. Eu não tinha experiência, não sabia exatamente como interpretar um ser perfeito e como acessar essas emoções. Porque o olhar, né? O olhar diz muito. A expressividade de Jesus, ao você ler na Bíblia, você percebe que era uma coisa divina. O fato de você ter não terminado o curso de teologia, ajudou ou prejudicou ao interpretar Jesus? Eu não acho que a teologia da escola me ajudou a interpretar Jesus. O que me ajudou foi a teologia que, de alguma forma, superficialmente, eu adquiri ao longo dos anos por ser cristão. Estudando muito a Bíblia aqui, ali, acolá, nos grupos. O formato como a igreja adventista é estruturada educa muito a gente, biblicamente falando. Então a gente consegue ter uma noção ampla de como Jesus agia e reagia na comunidade. Não significa que foi um teste fácil, que foi uma experiência fácil, não foi. No set de filmagem não foi, fora do set de filmagem não foi. Então na sua vida normal você estava sentindo coisas diferentes? Com certeza, foi muito difícil, um ano muito difícil para mim. O ano de 2011, 2012, acho que foi o ano mais difícil da minha vida. Porque eu lembro que o diretor falou assim para mim: Clayton, você está aceitando esse papel. E eu quero dizer para você que você está a ponto de entrar na jornada mais desafiadora e mais difícil da sua vida. Isso te emociona, Clayton? Muito. Até hoje você ainda sente? Sim, arrepia todo. E isso tudo você fez em Maryland? Maryland. Que é ali na próxima Washington DC, sim, né? Vizinho, né? Vizinho, né? Na verdade, existe uma intersecção entre Maryland e Virgínia. Virgínia fica bem no centro. Então, Washington fica também no centro dessa intersecção entre Maryland e Virgínia. Então você saiu da teologia, mas você entrou direto em Jesus, nos né? Nos braços de Jesus. Direto. Então você não saiu da teologia mesmo, né? Você fugiu da teologia, a teologia foi atrás de mim. Foi atrás de você. De uma forma mais personificada, né? Aí de lá, como é que você chegou agora a ser cineasta? Como é que foi a trajetória?
Eu acho que foi um processo de aceitação do que Deus estava fazendo na minha vida. Eu fui aceitando o que Ele estava tentando me dizer. Eu não entendi ainda, em 2012, que Deus queria que eu seguisse nessa direção. Eu achei que ia ser um passatempo, uma experiência diferente. É que você nem sabia, você nem queria fazer isso. Você nem sabia que ia ser Jesus, né? Não sabia. Aí o diretor acaba... Se te falasse que era para ser Jesus, você iria com mais facilidade ou você não iria? Desde o começo? Desde o começo? Não, jamais. Jamais. Eu iria para interpretar Pedro, Judas... Qualquer um? Qualquer um, menos Jesus. Entendi. Jesus não. Jesus... Aí você foi pra onde? Você foi pra Flórida depois? E aí depois o que aconteceu? Eu trabalhei com a produtora, essa mesma produtora. Trabalhei com eles por 2 anos e acabei saindo e eu tinha aspirações de estudar, de um dia ter a minha própria visão através de um business, de uma produtora. E eu almejei coisas diferentes do que a produtora na época estava me proporcionando. Eu decidi estudar na Flórida. Eu decidi uma oportunidade de estudar na Full Sail University e fiz o meu bacharel lá em cinema e produção televisiva. E isso acabou me dando um respaldo profissional e técnico para mim poder dar suporte para a visão que eu tinha de uma carreira artística, né? Eu precisava desse suporte técnico. A visão do set de filmagem é importante. A visão da experiência do hands-on, né? Você todos os dias, limão na massa e tal, é importante. Mas a experiência acadêmica também é fundamental. É fundamental, então. Fundamental. Não basta saber. Tem que realmente estudar, procurar. Eu acredito... Para quem está começando agora, por exemplo, você Sim, indica que tem que fazer assim? Com certeza. Eu não recomendo faculdade de 4 anos. Para cineastas, não, porque essa arte ela tem evoluído muito rápido em termos tecnológicos. Correto? Sim. Mas a essência do storytelling, da arte de contar histórias, é a mesma. Então você não precisa ficar 4 anos dentro de uma universidade para você aprender o que você pode aprender em 2. Entendi. Então, eu acredito que é importante esse embasamento acadêmico. Fundamental. Então você foi para a Flórida para cursar cinema. Cinema. Em espanhol ou em inglês? Inglês. Ah, em inglês. Então uma universidade americana, né? E de lá foi que você veio para Hollywood. Como é que foi essa? Eu tinha um desejo muito forte de montar minha produtora e tem uma história interessante aí. Convidei um amigo meu na época, lá em 2014, para fazer uma parceria comigo, Rodrigo Cervelli. E ele estava querendo migrar para a área de creative writing e eu incentivando ele para se tornar um roteirista. O que é o creative writing? Creative writing é o cara que trabalha com a escrita criativa. Ah, tá. Ele consegue fazer tradução de textos específicos em diversas narrativas para um texto determinado. Ele faz tradução, ele consegue, de uma forma criativa, colocar a narrativa no papel. Entendi, ok. Entendeu? Então eu estava tentando incentivar ele a migrar para essa área, ele estava interessado, estava inclusive vendo possibilidades e tal. Eu disse, eu faço a parceria com você se você for atrás dessa história aqui. Eu disse, que história? Daí ele me contou a história de um soldado americano que havia servido na Segunda Guerra Mundial, na batalha mais sangrenta, Okinawa, e havia negado a possibilidade de ele carregar arma. Ele se recusou a carregar armas. Ele queria servir como paramédico, queria salvar vidas. Ele acabou ganhando a medalha de honra o primeiro soldado desertor da história a receber a medalha de honra pelo governo americano por ter salvo mais de 70 homens no campo de batalha, sem ter dado um único tiro. Mas ele foi desertor? Ele foi, sim, ele negou, ele estava recusando seguir a norma de conduta do exército. Do exército. Sim. E ele acabou sendo julgado pelo sistema militar e tal, foi absolvido. Uma carta que heroicamente alguém trouxe pro general, comandante maior, que acabou absolvendo ele e conseguiu servir como paramédico. Mas o grande segredo aí da questão, ele só vai atrás dessa história. Se você conseguir os direitos autorais dessa história, eu faço a parceria com você e a gente toca seu produtor, 2014. Eu disse, cara, beleza, vou atrás da história. E eu começo a pesquisar daqui, dali. Achei uma página no Face, uma comunidade que já tinha um negócio rolando. Eu disse, meu Deus... Tem um negócio rolando que era uma comunidade especificamente do Desmond Doss, desse soldado. Aí identifiquei também que tinha familiares dele dentro do grupo. Disse, meu Deus, já tem algo avançado aqui. Quando eu me dou por conta, tem um artigo na internet falando que Mel Gibson estava
dirigindo o filme do Desmond Doss. Não, eu vou deixar o Mel Gibson dirigir essa história. Deixa o Mel Gibson. Eu achei interessante demais aquilo, rapaz. Meu Deus, eu fiquei triste, mas muito animado ao mesmo tempo, porque eu percebi que eu estava na direção certa. Sim. Se eu conseguir identificar uma mina de ouro, eu consigo identificar uma história que tem um potencial e fazer dessa história uma possibilidade de produção para a tela do cinema. Fantástico. E você chegou a participar de alguma coisa? Não. Eu não participei dessa produção, não. Mas eu conto essa história por 2 motivos. Primeiro, porque eu entendi que eu estava no caminho certo. E segundo, porque o Mel Gibson foi a pessoa que mais me inspirou desde o começo a querer um dia dirigir um projeto, um filme. E ao analisar os bastidores da Paixão de Cristo, da criação e como foi feita a Paixão de Cristo, e eu percebi o artesanato que ele tinha, a personalidade que ele tinha para dirigir as cenas especificamente, aquilo me inspirou demais. Cara, eu posso e eu consigo fazer isso. Caramba. É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E por que ele foi tão criticado com esse filme, A Paixão de Cristo? A Paixão de Cristo por causa do viés que existe de uma certa acusação dos judeus terem sido os responsáveis pela morte de Jesus. O que não é verdade. Sim. Mas existiu esse boato, né? E ele acabou sendo extremamente censurado por Hollywood por muito tempo. Sim. Mas ele acabou fazendo o filme para o público adulto, R-rated movie, mais lucrativo da história. Quanto que ele faturou nesse filme? Ele fez o filme com 60 milhões e o filme lucrou 660 milhões. O Hacksaw Ridge, que é o segundo filme dele, acabou se tornando o segundo filme cristão mais lucrativo da história. Então filme cristão vende? Muito. O mercado cristão hoje é um mercado que está em muita expansão, é um mercado muito promissor. Eu acredito que o mais promissor do momento. Então a gente tem filmes aí de super-heróis, né, que eu pegou, acho que o ano passado, no retrasado, só tivemos filmes de super-heróis. Marvel, DC, all over. Todos esses. E para um filme religioso, com cunho religioso, o que faz uma pessoa assistir um filme de cunho religioso ao mesmo tempo um filme de super-herói? Qual que é a diferença desse critical thinking, né? Dessa maneira crítica de assistir, de se pensar num filme mais religioso para um filme de super-heróis? Eu acredito que o que a gente gosta nos filmes em geral, não só no filme cristão ou no filme com cunho espiritual, com plano de fundo espiritual, mas também nos filmes de super-herói, é a humanidade dos personagens. Todos os personagens super-heróis, eles são humanos. Eles têm uma certa humanidade. Humano que eu digo no aspecto de ele ter falhas, defeitos, né? Eles não são perfeitos. Uhum. Mesmo sendo super-heróis. Mesmo sendo super-heróis. Superman, se você botar a Kryptonita perto dele, ele tem uma fraqueza muito forte ali que ele acaba, né, entregando a cocada, né? Sim. E os outros super-heróis também, o Batman, o Thor, todos esses personagens, o Flash, eles têm fraquezas, e essa humanidade é que faz a gente se identificar. Jesus é um personagem expoente, porque ele é o único ser perfeito que, sendo humano, sendo divino, ele consegue ser impecável. Ele tem atributos divinos, atributos humanos, a gente consegue se identificar com os dois, mas ele passa essa humanidade pra gente sem imperfeição alguma. Uma espécie de paradoxo que tem aí. Sim, é um paradoxo. E agora, quando você saiu dessa pesquisa, né? Viu que o Mel Gibson estava envolvido, ali te deu um start para você começar a trabalhar com produções. Foi ali que você resolveu Não, o start não foi ali. Ali foi a certeza de que eu estava no caminho certo e que tinha a possibilidade de dar muito certo. Certo. Porque eu disse, ok, se eu conseguir me tornar um gold miner, alguém que consegue identificar uma história de potencial, porque todo mundo tem uma história. Se você tem uma história, eu tenho uma história, todo mundo tem uma história. O Eros tem uma história, mas nem toda história merece a atenção da tela do cinema. E esse é o segredo. Você conseguir identificar histórias que têm o potencial para estar na tela do cinema. E eu acho que isso é uma habilidade que o cineasta, o produtor, ou alguém que tem o ideal de um dia trabalhar com produção, desenvolver. Se você conseguir desenvolver essa habilidade de perceber na história, por mais simples que seja, o potencial para a tela do cinema, você tem um trunfo na sua mão, uma carta que é um trunfo, entendeu? Cleiton, mas me conta como que você conseguiu chegar num set de filmagens de Hollywood?
Isso aí é a pergunta do milhão. Na realidade, todo mundo tenta diversos caminhos, diversos métodos, diversas formas, e eu consegui ter essa experiência no set profissional de filmagem, de produção, e eu queria isso, eu precisava ter essa experiência no set profissional milionário, eu queria isso, eu não queria ter essa coisa muito doméstica e muito independente. Você quis botar a mão mesmo no negócio hands-on, que se fala aqui, né? Como é que coloca a mão na massa? Todo mundo quer ser ator. Muita gente que vem para Los Angeles quer ser ator. Tem esse ideal. Né? Quantas pessoas querem ser ator? Existe uma média, uma estatística? Eu não sei quantas querem ser atores aqui em Los Angeles, mas o número que a gente tem é que aproximadamente 10 mil pessoas chegam a Los Angeles todos os anos e 10 mil saem. 10 mil pessoas por ano. Então você foi mais uma dessas 10 mil. Dos que permaneceram. Olha aí, tá vendo? Tem que ter persistência. Muita. Porque saiu de Orlando pra vir pra chegar aqui em Hollywood, até conseguir pisar no set, pra ver realmente a câmera na frente. Eu descobri um caminho que acabou abrindo muitas portas pra mim e me deu muita exposição a esse mundo hollywoodiano. Eu participei como figurante, que foi a experiência mais fantástica que eu pude ter na minha vida como na área de produção, porque essa experiência, ela me deu uma exposição a esse mundo profissional de uma forma extremamente tranquila, sem ter aquela pressão da necessidade de eu ser responsável por algo específico, e acabei conseguindo fazer disso uma escola. Eu participei de mais ou menos 80 produções diferentes. Isso que é humildade, né? Você já estava formado e veio para ser figurante. Então isso mostra que você, além de ser um cara humilde, visionário, porque não é qualquer... Eu não sei se humilde, mas eu acho que isso está tudo relacionado com a visão. Sim. Quando você tem uma visão e você sabe o que você quer e o que você não quer, não importa, você não pode estar apegado ao método com que você vai usar para chegar até o seu trophy. Objetivo final. O método, você se adapta, você é flexível, você tem que ser inflexível com o destino. Aonde você quer chegar. E aonde eu queria chegar é o ponto de um dia eu ter condições de produzir a minha própria arte, ter as minhas próprias visões artísticas na tela do cinema. Importantíssimo, né? É igual o dono de empresa, tem que ser o office boy, né? Tem que aprender a pagar uma conta. Tudo. Né? Tem que fazer entrega, tem que datilografar, ele tem que fazer tudo. Para poder realmente comandar uma empresa. Sim. Agora, o figurante, gente, você que não sabe, o figurante é aquela pessoa, né Cleiton, que tá por trás. Ele não é o ator principal, mas ela tá ali, por exemplo, ele tá no plano de fundo. No plano de fundo, não tem falas, né? Não tem falas. Geralmente não tem falas. Não. E como é que você conseguiu chegar ali nos produtores, nos cineastas? Existe um processo, né? Hollywood é uma plataforma extremamente organizada, extremamente segmentada. Existem várias segmentações, existem diversos sindicatos, que são as uniões, e esses sindicatos regulamentam esses segmentos. E existe um sindicato de atores, que é chamado de SAG-AFTRA. SAG-AFTRA, ok. Que é a união de atores de Hollywood. Que é o sindicato de atores. Então você já chegou se filiando com eles? Não é fácil assim? Não. Existe um processo duradouro e até, de certa forma, dolorido para algumas pessoas. Qual que é o benefício de estar no sindicato, por exemplo? Bom, então, eu participei desse set de filmagem, fiz muita figuração, participei de diversas produções com diversos talentos que eu jamais na minha vida imaginei. Tipo, dá um exemplo pra gente. O primeiro projeto que eu entrei em Hollywood foi com a Sharon Stone, no Agent X. A Sharon Stone, né? Sharon Stone. Já foi uma musa nos anos 90, todo mundo era louco com essa mulher. Esse foi o grande retorno dela. E isso pra mim foi uma grande experiência. 15 dias, foi no estúdio da Fox Century, 21st Century. E acabou sendo uma escola pra mim de visão de superprodução, de poder entender pessoalmente e fisicamente, visualmente, o que se trata, o que significa você participar de uma produção de alto nível, de alto escalão. Mas foi uma produção de 40 milhões de dólares. Isso como figurante. Então olha só a visão que você tem, né? Porque tem vários figurantes que fazem a mesma coisa que o Cleiton estava fazendo, mas você conseguiu aí enxergar além.
Eu fui vendo oportunidades. Eu acho que o brasileiro tem muito da questão da oportunidade. O brasileiro faz de uma oportunidade, não todos, mas muitos brasileiros. Eu acho que... é o que a gente traz de bom, né? O brasileiro tem essa flexibilidade. O brasileiro ele consegue fazer da oportunidade algo extremamente exponencial. Certo. E eu tentei fazer disso ao criar vínculos, criar links e criar conexões dentro desse set de filmagem. Comecei a fazer amizade, amigos e conexões. Chegava ali, conversava com um, chegava lá, vem cá. Principalmente nas produções mais longas, que você via o rosto daqueles indivíduos todos os dias. Assistente de produção, do assistente de direção, do diretor de fotografia, do assistente de câmera. Tá ali do seu lado. O diretor, sim, todos os dias. Você tá vendo ele interagindo com o ambiente, com os profissionais. Aí você chegava nesse pessoal, falava. Alguns deles... Se vendia, falava, olha, tô aqui, vem cá. Não. Não? Qual que é a tática, a dica? A estratégia mais... eu diria que a estratégia mais eficiente é você fazer isso de uma forma natural. Orgânica. Hoje a palavra orgânica tá em moda. Orgânica é a palavra do momento. Como é que faz isso de uma forma orgânica? Você cria um vínculo. Você adiciona valor para a pessoa. Teve um dia que um dos assistentes de produção, que era o Key Production Assistant, uma das pessoas mais importantes no set de filmagem, por incrível que pareça, ele estava numa correria, ele precisou de uma água, e eu ouvi o diretor gritando para ele, água, e eu estava do lado da caixinha de água lá. Sim, do cooler. Do cooler, é. E eu peguei água imediatamente e tirei para ele, disse, Cleiton, thank you. Já sabia quem você era. Sabia meu nome. Como que esse cara sabia o meu nome? Então a gente acha que eles não sabem quem a gente é. Engano nosso, né? Olha. Era uma produção que a gente estava se vendo todos os dias, então criou um... Cleiton, thank you. Meio família, sim. Shane é o nome dele. Aquilo foi o melhor thank you que você recebeu na sua vida. E eu já tinha feito um business card. No momento oportuno, entregar esse business card para esse possível... essa pessoa-chave que possivelmente abriria uma porta para mim. Aí você entregou o cartão pro cara? Não. Não? Eu esperei 8 dias, porque eu sabia que eu ia trabalhar 10 dias naquela produção. No 8º dia eu entrego. Eu já criei um vínculo, no outro dia ele precisava de água de novo, eu tô aqui e tal. Você já começou a ficar ali... Porque o figurante ele tem tempo de poder ir e vir quando tem intervalos. Ele é o único personagem no set de filmagem que pode sair, ir e vir, dar uma volta no estúdio, e aqui ele ia colar. Production Assistant não pode fazer isso, assistente de produção não pode fazer isso, diretor de fotografia não pode fazer isso. O tempo todo ligado ali na fotografia. Então ele viu que você era você joga pelo time, né? Ele viu que você tava... De alguma forma eu chamei a atenção dele. Mas, não puxando a brasa pro meu assado, o que aconteceu foi que no 8º dia, no dia chave lá, eu falei pra esse cara, é o seguinte, eu tô fazendo figuração aqui, mas eu quero mesmo trabalhar com produção. Então tá aqui meu cartão, se algum dia você precisar de mim, estou à disposição. Um abraço. Dei as costas e saí. Não fiquei ali implorando por vaga, por nada. Ele chamou a atenção desse cara e disse, Cleiton, eu vou te chamar for sure, com certeza. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, 2 dias depois ele me ligou. Acabou a produção, ele me ligou. Tem uma oportunidade assim, assim, assado, CSI, é o último capítulo, vai ser lá em Marina del Rey, perto da encosta, tá afim? Com certeza. Topei, fui o último man on set. Foi a última pessoa a sair do set, 3h30 da manhã. Foi uma experiência fantástica. E ali comecei a fazer essa intercalar. Assistência de produção, figuração. Assistente de produção... E CSI tava bombando, né? Era o 10º ano dessa temporada e foi a temporada mais longa da história da televisão americana. E era o último capítulo. E você tava ali, vendo tudo? Foi fantástico, uma experiência muito incrível. Que bacana. 15 horas de filmagem, foi um negócio maluco, assim, né? Tava com minhas pernas e não aguentava mais. Que Mas foi uma experiência marcante para mim. E ali eu fiz outras conexões. Tem alguma outra história que você possa contar pra gente com algum ator famoso ou atriz? O tempo foi passando, né? E eu acabei me associando à União de Atores. Paguei lá os benditos 3 mil e tantos dólares e acabei me associando a essa união. E agora eu já fazia parte da União de Atores de Hollywood, que me deu um status não profissional, vamos dizer assim, agora não, mas financeiramente acabou melhorando bastante a situação, porque você ganhava o dobro agora, você tinha acesso tinha alguns privilégios no set. Se você tivesse que dar fala para alguém numa produção, era pro pessoal da União que recebia esse privilégio, essa oportunidade. Comia melhor,
Não que a comida do set fosse ruim, eu acho que a comida do set, inclusive, ela é real, ela tem uma realeza que é um banquete. Normalmente, set de filmagem é banquete, você come muito bem o dia inteiro. Sim. Mas o profissional da União, ele tem alguns outros benefícios. Quando você trabalha num ambiente que tem fumaça, por exemplo, ele é pago extra, trabalhando molhado, pago extra. Tudo tem o seu... Tudo tem a sua salubridade. Certo. E o tempo foi passando e eu fui recebendo oportunidades mais expressivas, mais interessantes, até que um dia eu consegui a oportunidade de trabalhar com o Tom Hanks, o Clint Eastwood e o Aaron Eckhart no Sully, que foi um filme, uma produção feita pela Universal Studios. Trabalhei 17 dias dentro do estúdio da Universal aqui em Studio City. Eles transportaram um avião do Arizona, cortado ao meio, chegando no set, eles montaram ele novamente, botaram um macaco hidráulico embaixo para fazer os efeitos visuais, né? E eu fui passageiro 146, se eu não me engano. Esse filme que estava nele? O... Clint Eastwood, Tom Hanks, Aaron Eckhart. Sully. Que é S-U-L-L-Y. There we go. E você era o passageiro 148? 146. 146. E ali foi uma experiência muito marcante, porque acabou sendo uma escola pra mim. Por quê? Você tá ali com Clint Eastwood. Na sua frente, ali. Respirando do seu lado, você escuta o cara falando. O cara falando continuamente, interagindo com o ator, com o resto da equipe de produção. Extremamente preciso, extremamente sucinto, objetivo, sabe o que quer, calmo, tranquilo, ego zero. Uma pessoa que está lá no topo, 85 anos, não tem nada para provar para ninguém. Ele já provou tudo que tinha que provar, ele não tem mais nada que inventar. Resolvido dentro dele. Entendi. 2 tomadas, não mais do que 2. Take one. Boom. E geralmente, quantas tomadas existem numa cena? Uma média de 7. E ele fazia só 2? 2, no máximo 2. Pelo fato dele ser um bom diretor ou pelo fato dos atores serem bons? Tudo. Ou ele já chegava pronto, né? É uma combinação. A preparação dele é extremamente absurda, ele é famoso por isso. Um preparo magnífico, ele sabe o que ele quer e ele sabe como pedir pro ator. Ele deixa o ator interagir com o meio da forma mais natural possível. Ele não é agressivo, ele não xinga, nada? Nada. Ele é o legítimo gentleman. Puxa vida. Legítimo gentleman. E ele sabe como interagir com os atores de uma forma super profissional, natural e gostosa, fácil de lidar. E já aconteceu alguma coisa assim que você possa dividir pra gente aí? Alguma coisa que aconteceu no set interessante? Inclusive aconteceu uma com ele, que foi... Teve um momento gravando uma dessas cenas do avião, que tinha um bebê no colo da atriz. E esse bebê era um bebê de verdade, chorava e tal. Inclusive ele estava chorando muito, incessantemente. Ninguém conseguia fazer o bebê parar de chorar. Então tinha um neném dentro do avião. Sim. Que não parava de chorar na hora de gravar. Sim. E todo mundo tentou fazer o menino ficar quieto. Ninguém conseguia. Bebê que de um ano? Eu acho que tinha 1 ano e meio, mais ou menos, menos de 2 anos. E aí, o que aconteceu nessa? E esse bebê não parava de chorar, o Clint Eastwood está lá na frente, lá na cabine, ele levanta, ninguém conseguindo fazer, ele levanta, sai, com licença. Can I pass through, please? Excuse me. E aí ele chega até a mãe, que é a atriz. Can you give me the baby, please? Deu o bebê pra ela. Que deu maravilha. Uma chacoalhadinha no bebê e olhou pro bebê e disse: Do you feel lucky, punk? O bebê parou de chorar na hora. Incrível. E essa fala dele é clássica. É a clássica, né? Lucky, punk. E essa frase, como o pessoal já conhece e tal, todo mundo naturalmente ficou em silêncio, ficou impressionado, mas houve aquela risada no fundo, assim, de que não acreditavam que estava acontecendo. Que o menino parou de chorar. Fantástico. Parecia uma cena de filme. Parecia uma cena de filme de humor, né? Sim. Se tivesse gravado aquilo, hein? Foi algo interessante que aconteceu e que marcou bastante, né? Então ele tinha essa sutileza. Ele não é aquele personagem rude do Magnum 44, do The Good, The Bad, The Ugly. Não, ele é um cara tranquilo, normal. Sossegado. Tranquilão, paizão, super... Interagia com a gente diversas vezes, sentava no braço dos assentos, conversava com a gente como se a gente fosse buddies ou parceiro dele, entendeu? Então eu percebi nele um ser humano incrível, aprendi muito dele, esses 15, 16, 17 dias que eu fiquei lá, é como se eu tivesse frequentado um mestrado de direção cinematográfica. Para mim foi fantástico.
Cleiton, agora me fala dos projetos, a sua produtora. Qual é o nome da sua produtora? Schneider Cinema. Schneider Cinema. Então o que é Schneider Cinema? Tem algum bebê aí já? Tem 4 babies. 4 babies? 4 babies. Esse aqui é o forno. Estão no forno. Então me conta, qual que é o que tá para sair? Qual que é o primeiro aí? A gente tá trabalhando em 4 produções diferentes. Tem uma temática bíblica, a história de um judeu, né, que uma história muito interessante, um documentário também, que é um longa-metragem documentário. E o quarto é uma biografia de uma das grandes divas da bossa nova da história da música, né, mundial. E eu acredito que é o nosso projeto mais promissor do momento, por todos os elementos que tem envolvido no projeto, e é um projeto que está decolando. Mas é um filme como cineasta. Você está fazendo um filme em inglês? Vai ser em inglês? Totalmente em inglês. Mesmo sendo contando uma história de uma brasileira? Totalmente em inglês. Você não pode falar o nome dela pra gente, não? Posso sim, é Ana Karan. Ana Karan. Ana Karan, uma grande artista. Aham. E a Ana, a gente ao longo do tempo desenvolveu uma amizade muito grande, um carinho muito grande pela pessoa e pela arte dela como um todo, e sentiu um desejo muito grande de contar essa história na tela do cinema, né? Que maravilha! E ela, por ter tido essa carreira internacional, é uma profissional que de certa forma não foi reconhecida no Brasil no começo da sua carreira e foi despontar a fama artística. E ela chegou a ter reconhecimento no Brasil? No exterior, ela antes dela sair? Ela chegou? Não. Ninguém ali da bossa nova brasileira não... O reconhecimento aconteceu com ela parecido com o que aconteceu com o Tom Jobim. O Tom Jobim foi conseguir a fama dele, o reconhecimento aqui. E a voz nos Estados Unidos, Nova York, né, Los Angeles e tal. Então, ele também foi mentor de carreira da Ana, ele foi a pessoa que basicamente conseguiu ajudar a Ana a enxergar além, conseguiu fazer com que ela viesse para o exterior, trouxesse a arte, o talento dela para o exterior, e isso fez toda a diferença na vida dela profissional. Então, uma cantora que não conseguiu um espaço na sua própria terra, tem a sua arte totalmente apreciada e, de certa forma, idolatrada pelos asiáticos, pelos americanos, pelos europeus. Ela gravou 8 discos pela Chesky Records, e gravou um disco pela Polygram, que é uma gravadora muito famosa, japonesa. E ela se tornou a artista brasileira de maior expressividade, maior sucesso no Japão na década de 90. Então, só que a beleza da história da Ana não é tanto o sucesso, não é tanto onde ela chegou, não é tanto o que ela conquistou, mas é o abandono de todas essas coisas por uma vida de simplicidade, de maior significado. Foi aí que ela encontrou a felicidade. Ela estava rumo ao topo, rumo ao sucesso, rumo a todo esse glamour, ao que, de certa forma, muitos artistas almejam alcançar. E isso não trazia felicidade para ela. Ela beirou o suicídio muitas vezes, estava em hotéis de luxo, de alto padrão, e não era uma pessoa realizada, feliz, e ela achou que chegando ao topo, ela alcançaria o sucesso, e ela se enganou. Ela percebeu que não. E ela teve um encontro maravilhoso com um elemento divino, que foi um encontro com Deus, e isso fez toda a diferença na vida dela. E ela se ausentou dos palcos, abriu mão do estrelato e decidiu viver uma vida mais anônima, uma vida mais simplificada, e foi aí que ela encontrou a felicidade e a realização da sua vida. Eu vejo que a sua forma de pensar, de como colocar um filme, né, de como contar uma história, ela foge muito do entretenimento. Eu vejo que você busca nos seus filmes, né, nesse que você está querendo lançar agora, algo mais pensativo, né? É essa mesmo a sua linha? Com certeza, com certeza. Eu acredito que o Frank Capra, que é um grande diretor da década de 30, 40, 50, fez um grande filme que eu assisti na escola, inclusive, It Happened One Night, um filme que me marcou muito. Ele dizia o seguinte, que entretenimento, cinema, se ele for utilizado apenas para entreter as pessoas, ele é inútil. Porque o escorregador, uma bola de futebol, um balanço, um taco de beisebol pode te entreter. Agora, educar e edificar e entreter ao mesmo tempo é o grande segredo. Então, se você consegue fazer isso com essa ferramenta poderosa que é o cinema, você conseguiu descobrir o segredo da mina de ouro existencial, não financeira, mas existencial. Se você consegue atribuir conceitos para a sua arte, fazer com que esse conceito
eduquem as pessoas, não lave a mente das pessoas, não lavagem cerebral, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você conseguir agregar valor à vida das pessoas, transmitir valores, transmitir princípios, conseguir elevar o ser humano e edificar o ser humano através da sua arte e ao mesmo tempo entreter. Você se tornou uma das pessoas mais realizadas do universo. Clayton Schneider, muito obrigado por esse bate-papo, aprendi muito com você. Obrigado por me recebido aqui na sua casa, aqui em Los Angeles. Agora eu queria, para terminar, eu queria que você desse uma dica para quem está querendo começar como produtor, diretor e até mesmo ator aqui em Hollywood. Bom, a dica é a seguinte, foco na sua visão. Aprenda habilidades, desenvolva habilidades, conexões, estude, leia muito, qualifique-se, se possível for, procure uma qualificação acadêmica, que isso vai fazer toda a diferença. E com certeza, produza, dirija, atue, faça tudo o que estiver ao seu alcance para que a sua visão floresça. Você não pode desistir, você precisa ter a certeza de que no momento certo, quando a oportunidade certa aparecer, a sua ideia vai brilhar, a sua visão ela vai crescer, ela vai florescer. Não desista, não é simples, não é fácil, muitos desafios virão, mas saiba que se você tiver o apego a essa ideia e essa visão e fazer essa ideia o seu grande baby e você gastar tempo de qualidade aperfeiçoando essa ideia, você vai chegar lá no momento certo. Não tenha pressa, não compare-se com ninguém, corra a sua própria corrida e com certeza você vai chegar lá. De alguma forma você vai chegar lá. Clayton Schneider. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.